CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi, pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje fala do G, da sigla ESG, o pilar de governança. Sem ela, a empresa não avança na implementação das melhores práticas sociais e ambientais. Eu converso com Salvador Dahan. Ele é diretor de governança e conformidade da Petrobras. Salvador, que prazer recebê-lo aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você? Olá, Rosana. Olá a todos os amigos da CBN. Um prazer estar com você hoje. Prazer nosso. Salvador, a governança tem relação com a forma como a empresa é administrada. Aí a gente analisa as diretrizes, processos, formulação de políticas, decisões corporativas que envolvem distribuição de direitos e responsabilidades, isso desde o conselho de administração até os consumidores que estão lá na ponta. Mas quando que a governança deixa de ser um sistema e passa a ser parte da cultura corporativa? Rosana, a boa governança é aquela que consegue equilibrar eficiência com controle, justamente para dar a velocidade, a capacidade da empresa de ser eficiente, entregar aquilo que se propõe, mas sem perder os controles necessários, as garantias necessárias para que as decisões estejam bem lastreadas e bem tomadas. E é o que a gente tem feito na Petrobras. Depois de ter passado por um momento muito crítico no passado, hoje a gente pode dizer que hoje temos uma cultura de integridade permeada, implantada no dia a dia. Não é apenas no papel, escrito nas paredes, mas isso se vive no dia a dia através de uma estrutura de decisão, de comitês técnicos que avaliam e tomam as decisões embasadas, lastreadas e justamente permitem que a Petrobras consiga olhar para frente e, de fato, poder executar o seu papel e contribuir com a sociedade. Você diz que governança, a boa governança se consegue quando a gente combina eficiência com controle. Mas muita gente enxerga a governança como uma restrição, uma barreira, uma dificuldade. Como é que faz para dissociar a governança da burocracia? Para que ela seja uma alavanca e não um peso para a agenda empresarial, sobretudo quando a gente fala de uma estatal. Exatamente. Principalmente ao se tratar de uma estatal, muitas vezes pode vir à mente essa visão de burocracia, né? A Petrobras tem uma realidade, ao mesmo tempo, todos os controles, todas as diretrizes e requerimentos de uma empresa estatal, mas também uma empresa de mercado, que atua, né, lastreada nas boas práticas de mercado, listada na Bolsa de São Paulo e também na Bolsa de Nova York. E a boa governança, quando eu digo que ela consegue fazer esse equilíbrio, é justamente para dar o conforto para os decisores. Na medida que a gente tem papéis e responsabilidades claramente definidos, tem, sim, o seu formalismo para o processo decisório, um plano estratégico que desenha aonde a Petrobras pretende chegar e quais os caminhos que estão sendo escolhidos para atingir aqueles objetivos. Então, de certa maneira, é o impulsionador para conseguir atingir nossos objetivos. Tudo isso passa por um processo de extrema clareza e transparência, para que todos os parceiros e também consumidores tenham segurança com relação a essa tomada de decisão a qual você se refere. A gente sabe que a Petrobras está hoje entre as empresas mais transparentes do Brasil em sustentabilidade. Isso, inclusive, é um título que foi dado a ela pelo Global Report Initiative, né, que é uma importante regulamentação. Queria que você contasse para a gente as conquistas recentes da empresa na agenda ESG. A Petrobras ela tem um compromisso com a transparência muito grande, não apenas para cumprir a lei. A gente diz que a gente faz além daquilo que está previsto nas obrigações legais. Então, hoje, o nosso portal da transparência tem disponível todas as informações sobre a companhia, desde o âmbito dos seus executivos, das nossas políticas comerciais, da nossa rede de relacionamento, as nossas oportunidades, né, de licitações e prestações de serviço. Fomos premiados e reconhecidos já ao longo de alguns anos por ter um portal de transparência amigável, acessível.
Nos últimos anos também passamos a divulgar um relatório fiscal, onde a gente abre todos os detalhes das nossas contribuições sociais do ponto de vista de tributos, royalties, participações, para dar ampla visibilidade, não só do ponto de vista para o investidor, que tem uma linguagem mais técnica, né, para o acionista, mas para a população, para a sociedade como um todo. E na prática, como é que isso acontece? Eu queria que você se referisse aos avanços que houve aí nos últimos anos, né, considerado toda a trajetória da Petrobras, que por um determinado momento realmente se viu ali presa a um grande escândalo de corrupção, mas que hoje é tida como uma das empresas mais íntegras e transparentes. Então, por exemplo, o fato de vocês terem mais de 90% de aderência ao Código Brasileiro de Governança Corporativa. O que é que isso significa na prática? Realmente, Rosana, é uma jornada, né? Isso não muda do dia para a noite, e isso é uma construção já de alguns anos, onde a gente, de fato, traz a empresa para um novo patamar, não só interno, como eu disse antes, né, da boa governança, do processo decisório, mas também na nossa maneira de se relacionar com todos os nossos, toda a sociedade, todos os nossos investidores, nossos fornecedores e etc. Na prática, a gente constrói ao longo desses anos essa relação de confiança, seja no momento de oferecer oportunidades de prestação de serviço ampla, pública, onde qualquer fornecedor, desde que atenda às qualificações, pode fazer sua proposta e oferecer num processo licitatório. Hoje, todas as parcerias que a Petrobras tem do ponto de vista de responsabilidade social, de projetos sociais, acontece também em chamadas públicas. Nós temos, recentemente, nós fizemos mais um programa de startups, onde a gente convida empresas para estabelecer parcerias tecnológicas, de desenvolvimento de soluções, e, logicamente, todos esses processos são públicos, são abertos e são amplos. Essa é uma maneira da gente poder não só trazer para perto e trazer para a Petrobras os benefícios daquilo que existe na sociedade, mas também mostrar no dia a dia que a Petrobras hoje é uma Petrobras ética, é uma Petrobras íntegra e transparente. Bem, logo quando a gente teve aí as informações a respeito de toda aquela corrupção, a Petrobras, em 2015, deixou de figurar no Dow Jones Sustainability Index, que é um dos mais importantes índices de sustentabilidade do mundo. Vocês saíram em 2015. O que que isso significou para a empresa? O que é que vocês deixaram de ganhar? O que é que vocês tiveram que abrir mão por conta da saída desse importante índice? Eu diria que é um efeito cascata, né? Aquele momento, a gente fala de uma situação financeiramente delicada, chegamos a ter a maior dívida corporativa da história, né? Até aquele momento. Hoje, sanamos essa dívida em termos financeiros, mais de 100 bilhões de dólares reduzidos. Investment grade, capacidade de conseguir novos aportes capitais, fuga de investidores que tinham medo de colocar suas reservas nas ações da Petrobras. Hoje, você tem uma empresa não só saneada, com uma disciplina de capital extremamente robusta e recuperada, como a gente pôde demonstrar nos resultados financeiros divulgados nos últimos anos, mas também a confiança recuperada, né? Do ponto de vista reputacional, retornamos ao Dow Jones Sustainability Index, retornamos ao Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, recebemos no final desse ano o troféu de empresa Proética, né, que é reconhecido pela CGU. Tivemos ainda o resultado do melhor nível do indicador de governança da SEST, né, a Secretaria de Coordenação das Empresas Estatais. Eu diria que o grande marco de virada de página que aconteceu no ano passado foi o encerramento das obrigações com o Departamento de Justiça norte-americano, que foi celebrado lá em 2018 como parte das investigações relacionadas à Lava Jato. Então, poder encerrar esse capítulo, cumprir todas as obrigações,
sem nenhum comentário adicional do Departamento de Justiça norte-americano, além de já ter cumprido também os compromissos com as autoridades brasileiras, fecha esse capítulo e permite que a gente possa olhar para frente, pensar no futuro não só da Petrobras, mas de fato do Brasil como um todo, do ponto de vista de estratégias de energia e de sustentabilidade. Eu fico muito feliz com a sua fala e realmente desejo vida longa e íntegra a essa grande estatal, né, que muito nos orgulha. Mas nem sempre foi assim. Aquele período realmente foi tenebroso. A Petrobras foi pivô de uma série de escândalos ligados à Lava Jato, o prejuízo da roubalheira que se instalou ali dentro, né? Lá no ano de 2015, foi de 43 bilhões de reais, é um cálculo estimado pela Polícia Federal. Um esquema capilarizado que envolveu corrupção, desvio de dinheiro, lavagem de dinheiro, isso incluindo funcionários de alto escalão da empresa e diretores das maiores empreiteiras do país e também operadores. Eu te pergunto, a Petrobras já conseguiu resgatar a sua credibilidade? Eu digo com toda certeza e tranquilidade que sim, à medida que hoje a gente possui um processo, e aí volta para a pergunta original sobre a boa governança, de elegibilidade, critérios extremamente técnicos para poder ocupar uma função, seja no nível executivo, como também no nível de conselho de administração da companhia, os processos licitatórios que eu comentei anteriormente. Hoje, nenhuma decisão da companhia pode ser tomada individualmente, como acontecia no passado. Então, existe todo um corpo colegiado, suportado por comitês técnicos, o que permite que as decisões da Petrobras evitem que más decisões possam ser tomadas contra o benefício da Petrobras e, de uma maneira geral, do ambiente de negócio saudável. Além disso, é importante reiterar também o quanto a gente conseguiu, ao longo desses anos, recuperar, na medida que a Petrobras foi vítima, né, reconhecidamente vítima dos esquemas perpetrados lá atrás, e ao longo dos anos já recuperamos no total 6 bilhões de reais daquilo que foi possível recuperar nos acordos, nas ações judiciais, e ainda, obviamente, algumas em andamento. Agora, Salvador, você diz que hoje as decisões são tomadas por um corpo colegiado, que nada é tido mais de forma individual, além dessas outras medidas que você elenca para garantir realmente integridade nos negócios. Isso garante que a Petrobras não seja vítima novamente desse esquema, que a gente lembra que foi um esquema altamente bem engendrado. Ninguém nunca imaginou que se tornaria o maior esquema de corrupção do mundo. É impossível dizer, Rosana, que uma ou outra medida isoladamente podem prevenir e evitar que algo dessa magnitude aconteça em nenhuma empresa, né? Então, quando eu digo que hoje a Petrobras está em outro patamar, é porque a gente tem um conjunto de medidas. Eu te citei algumas do ponto de vista de governança, em termos de indicação, políticas de elegibilidade, processo decisório. Além disso, tem uma série de outros controles internos, auditoria, compliance, que tem uma série de controles, inclusive controles automatizados, que evitam, né, a interferência humana, que nos permitem fazer um mapeamento contínuo, rotineiro, em tempo integral, de que todas as nossas transações estão de acordo com as boas práticas. A existência de uma diretoria de governança e conformidade, não existia no passado isso, com assento no nível mais estratégico da organização, com poder de veto, com capacidade de fato, monitorar e supervisionar que a companhia toma as melhores decisões, tem um ambiente são e, de fato, está olhando de uma maneira completamente focada naquilo que precisa ser feito para o resultado dos negócios. O lastro já está bem feito, pelo que você está me dizendo. Agora, o que ainda precisa fazer? O recheio, cadê? O que vocês estão evoluindo? Porque foi pouco tempo, hein, Salvador? Em quanto tempo? Em 5, 6 anos vocês conseguiram fazer É, essa reestruturação assim tão rápida? São 5, 6 anos de muito trabalho, lógico, como eu disse, não é do dia para a noite, é um processo, inclusive, por exemplo, o acordo com o DOJ é um processo que demorou alguns anos, conseguimos concluí-los em 2021, no final de 2021, mas isso não termina aqui, né? É um processo de aprimoramento contínuo, onde a gente busca sempre novas oportunidades e com uma visão de risco.
né? A gente está sempre olhando quais os riscos que a gente deve endereçar à medida que o mundo avança, que os negócios avançam, que os modelos e as legislações também avançam. Então, hoje a gente começa a olhar para alguns riscos que eu diria emergentes, porque são riscos que talvez há 10, 15 anos atrás não se considerava no ambiente de negócio, direitos humanos, privacidade de dados pessoais, compliance ambiental. Então, são temas que tomam uma dimensão extremamente relevante em todo o ambiente de negócio e, logicamente, para o modelo de uma empresa como o da Petrobras, isso é fundamental e a gente segue aprimorando nessas novas frentes. Até porque é uma empresa que está associada às grandes cadeias globais. Esse movimento de transparência, de integridade, foi motivado exatamente por essas exigências internacionais, na medida que, por exemplo, a OCDE colocou como requisito a questão da integridade. A ONU também, vocês fazem parte do movimento anticorrupção. Conta pra gente como é essa relação da Petrobras com os organismos internacionais para que ela seja uma empresa íntegra e sustentável. Aqui eu diria que tem 2 pontos importantes. Primeiro, é uma relação de consequência e não de causa. Ou seja, a gente cria todos esses mecanismos, todos esses controles e modelo que eu expliquei, não para atender a um organismo ou para cumprir determinada exigência, mas porque é o correto e, como consequência, a gente consegue estar aderente a essas boas práticas. E é isso que a gente quer, estar sempre olhando e estar aderente às boas práticas. Segundo, na Petrobras, a gente acredita bastante no poder das ações coletivas. Então, à medida que a gente consegue atrelar a Petrobras, assim como outras grandes empresas brasileiras e internacionais, aos grandes organismos, o nosso poder de impacto, de influenciar as nossas redes, a sociedade como um todo, para uma agenda positiva, faz bastante sentido para a Petrobras. Nós temos alguns projetos, não só do ponto de vista de responsabilidade social, mas também de responsabilidade corporativa, né, de boa governança, de levar para a nossa cadeia de fornecedores boas práticas em termos de integridade, de ética. Temos um projeto que nós chamamos Cooperar para Transformar, que é um projeto de parceria com prefeituras, prefeituras que recebem os royalties do petróleo, né? Então, tem uma arrecadação importante e significativa para algumas cidades, é a principal fonte de arrecadação, e nós estamos firmando parcerias no sentido de apoiá-los a estruturar uma boa governança na cidade, na prefeitura, portal da sua transparência, canais de denúncia, sistemas de ouvidoria, controladoria dos seus gastos, enfim, trazer um pouco daquilo que a gente sabe fazer no mundo empresarial para a realidade de prefeituras que podem ser beneficiadas e dar destinação desses recursos da melhor maneira possível. Salvador, você está me trazendo que no prazo de 5 anos vocês conseguiram mudar o mindset da empresa, a mentalidade que vigorava ali dentro, né? Então, eu queria saber exatamente como é que foi esse pulo do gato para fazer com que aquela turma que estava delinquindo, sucateando a Petrobras, hoje passasse a ter uma visão completamente contrária, diferente. Essa turma teve que sair da empresa, como é que vocês se reestruturaram? Eu queria saber exatamente esse processo de ressurreição, entre aspas, da Petrobras. É um processo que foi bastante duro, mas necessário lá atrás. Acho que a primeira boa decisão que foi tomada no momento que isso vem à tona foi, de fato, de instituir um comitê independente que pudesse assumir a investigação e o ponto de contato com as autoridades. A partir daí, uma série de ações foram desdobradas. É importante ressaltar que a Petrobras, hoje com seus 40 mil empregados, não é uma empresa formada por vilões, por bandidos. Pelo contrário, era uma minoria, né, que pôde e teve a liberdade, justamente por, naquele momento, a empresa não ter a boa governança, os bons controles implementados, conseguiram perpetrar aquilo que foi feito, imediatamente afastados. Hoje, a gente pode dizer com muita tranquilidade que não há nenhum tipo de influência ou comportamentos indevidos ou que violam as nossas práticas e o nosso código de conduta ética, e seguimos hoje com
uma empresa saudável, com empregados comprometidos e que extremamente engajados em fazer o que é certo o tempo todo. Muito bem. A Petrobras, a gente sabe, faz parte do movimento anticorrupção da ONU, que estabeleceu algumas metas com relação à transparência nas interações com a administração pública, a questão da remuneração 100% íntegra, ou seja, nada por fora. Isso é muito interessante a gente falar isso, mas infelizmente precisa estar no papel, né, Salvador, para deixar bem claro que não pode receber nada além do que está ali na conformidade, no compliance. A questão também da cadeia de valor de alto risco sendo treinada em integridade, transparência sobre o desempenho dos canais de denúncia. Na prática, como é que está funcionando esse movimento anticorrupção dentro da empresa? Hoje, a Petrobras, esse pacto foi recentemente firmado, né? Várias empresas brasileiras, entre elas a Petrobras, é uma das signatárias, e, de fato, com esse compromisso, como eu falei, de promover, de fomentar um ambiente saudável, um ambiente ético de negócios, né? Sabemos que cada empresa não é isolada em si mesma. Então, contribuir para que todas venham nesse mesmo movimento, a Petrobras está extremamente engajada. Isso porque hoje a gente tem a tranquilidade de dizer que já fazemos, o que está ali praticamos em casa. Não é algo que a gente pretende começar agora. Pelo contrário, é o conforto de quem já faz, de quem já implementou e já tem consistência nos seus resultados. Pela nossa conversa, está muito claro que governança é realmente um pilar robusto da Petrobras diante de todas essas medidas que vieram sendo tomadas ao longo dos últimos anos. Só que na agenda ESG precisa haver uma integração entre os três pilares. No mundo como o nosso, que caminha para a transição para uma economia de baixo carbono, isso falando da perspectiva ambiental, como é que fica a Petrobras tendo que abandonar os combustíveis fósseis? Na verdade, eu diria que a governança é o impulsionador da agenda ambiental e da agenda social, né? Sem a boa governança, nenhuma empresa consegue ser eficiente no E e no S. Da mesma maneira, na Petrobras, isso é um compromisso já de muito tempo, não é um assunto novo. Logicamente, como indústria de óleo e gás, os flashes se voltam completamente para o nosso setor, mas, ao mesmo tempo, a Petrobras é signatária de se comprometer, tem o compromisso de atingir o net zero em 2050, ou alinhado ao Acordo de Paris. É um compromisso que tem base em ações concretas que já vêm sendo realizadas. Nos últimos 10 anos, a Petrobras já conseguiu emitir quase pela metade as emissões de CO2 nas operações de exploração e produção de petróleo. Então, não é algo que a gente vai começar agora, já não, temos projetos, temos investimentos há mais de década em implantação, em execução e com resultados comprovados, e essa agenda segue. Por um lado, a gente entende que o petróleo vai seguir sendo o combustível dos próximos anos, ou seja, a transição vai acontecer, sem dúvida alguma, mas, ao mesmo tempo, o combustível resiliente, né, em termos de custo, em termos de baixo carbono, ele vai ser necessário ainda por algum tempo, e é esse o compromisso da Petrobras, seguir entregando um combustível de baixo carbono e de baixo custo, justamente para permitir a transição energética. Nos nossos próximos 5 anos, destinamos um fundo de 2,8 bilhões de dólares para iniciativas de descarbonização e de transição energética. Esse fundo vai nos ajudar a achar as melhores alternativas, sejam elas nos nossos processos internos de exploração, produção de petróleo, ou também no desenvolvimento de novos produtos, né? Combustíveis renováveis, biocombustível, o que permitirá também atingir as nossas metas, a nossa ambição de net zero. A gente sabe que governança é sobre olhar para dentro, mas também para fora. Aí eu te pergunto, como é que deve ser a atuação social da Petrobras e como é que faz para conciliar todos esses interesses a ponto de engajar todos os elos da cadeia? E aí eu quero, na sua resposta também, que você inclua essa provocação. A Petrobras tem função social de segurar os reajustes?
Muito bem. A Petrobras tem um histórico extremamente forte e importante nas nossas ações de responsabilidade social e ambiental. A gente tem um orçamento de cerca de 300 milhões de reais destinado para 2022 para contribuir com a doação de botijões de gás de cozinha para cerca de 4 milhões de pessoas em situações de vulnerabilidade social. É uma maneira que a gente entende a situação que vive o Brasil, né? Estamos saindo, esperando que saia definitivamente da pandemia, e uma situação de vulnerabilidade social que já existia, mas bastante acentuada agora. Além disso, a gente tem mais diversos outros projetos, eu diria assim, mais imediatos, né, emergenciais, relacionados não só à Covid, mas recentemente com as chuvas em Minas e Bahia, em Petrópolis. Ou seja, a Petrobras está atenta às necessidades imediatas da sociedade, não só dos entornos de onde a gente opera, mas do Brasil como um todo. Além disso, nós temos os nossos projetos estruturantes, né, que são aqueles projetos alinhados à nossa função social de contribuir não só com a preservação de oceanos, de florestas, clima, mas também com o desenvolvimento econômico e cultural da nossa sociedade. E aí a gente pode listar aí dezenas, centenas de projetos onde a Petrobras está diretamente envolvida, beneficiando comunidades de todo o Brasil. Vale ressaltar também, recentemente, a gente firmou um acordo onde a gente aporta 50 milhões de reais, um fundo patrocinado pelo BNDES, né, de revitalização, reflorestamento e conservação florestal. Então, assim, é uma rede que se estende desde as costas brasileiras, passando por mata nativa em vários estados, e passando por uma contribuição econômica, social, esportiva, artística em diversos estados. Salvador, muito obrigada pela sua participação aqui no CBN Sustentabilidade. Parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo aí na Petrobras, né? A gente tem tudo para reerguer esse gigante. Tomara que continue nesse caminho, né, de integridade, de ética, da agenda ESG. Um beijo para você, até a próxima oportunidade. Obrigado, Rosana. Até a próxima. Eu conversei com Salvador Dahan, diretor de Governança e Conformidade da Petrobras. Além de ter acesso a conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou na sua plataforma preferida. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade minha linda produtora Letícia Valente, nos trabalhos técnicos meu lindo Juliano Fonseca e na edição Rafael Furugem. Um beijo para você e até semana que vem. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.